Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. E é aqui onde nós olhamos à lupa tudo o que acontece fora de Moçambique e analisamos ao detalhe. E daí já passo saudando aqui o nosso painel. Boa tarde. Boa tarde. Bem disposto? Sempre disposto. Sempre bem disposto. Gosto dessa mensagem, por favor. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, colega Matemula. Boa tarde, Alves. Boa tarde, nossos telespectadores que todos os sábados ficam atentos para poder, na verdade, acompanhar aquilo que é a dinâmica do sistema internacional. Muito bem, estou a ver mesmo que está mesmo bem disposto. Por favor. Boa tarde. Felicitar, cumprimentar os ouvintes, os telespectadores e os colegas de painel e dizer que é bom estar de volta a casa depois de algumas semanas de interregno. Muito obrigado. Espero que aproveitem aqui a discussão. Muito bem, saudações feitas, é tempo sim de darmos início ao nosso programa e nós temos como primeiro assunto de destaque a NATO reitera apoio à Ucrânia numa época, assim que se diz, que a Rússia acusa os aliados de sangue nas mãos. É exatamente como a Temelani que eu vou começar com este tema. Estamos a ter a NATO aqui, mais uma vez, a apoiar, a dar voz à Rússia, aliás, a dar voz à Ucrânia, a dizer sim à Ucrânia, e a Rússia acusa os apoiantes da Ucrânia de estarem a jogar mais sangue a esta guerra. Bom, na verdade não há grande mudança, não é? Quer dizer, a retórica é a mesma. A NATO tem que se fazer sentir, tem que se fazer ouvir, porque senão não perderia aquilo que é a agenda, digamos, mediática na guerra de informação. Portanto, tem que reiterar, tem que anunciar tal apoio, de uma ou de outra maneira. Mas o importante, de facto, é a posição russa que, desta vez, mais claramente, né, através do representante da Rússia no Conselho de Segurança, deu a entender que, de facto, o Ocidente, a NATO, tem sangue nas mãos, porque as armas que está a colocar na Ucrânia não levam a nenhuma mudança daquilo que é o status quo, que é a situação militar no terreno. Não é? Mas sim, as armas são usadas para o ataque a alvos civis, não é? As cidades que estão livres de qualquer infraestrutura militar, de homens, não é? Do exército, tanto russo como das repúblicas, das novas repúblicas de Donetsk e Donbass. E é difícil não concordar com esta posição russa, porque se formos a ver a quantidade de armamento que se oferece, que se entrega à Ucrânia, é irrisório para trocar, para mudar, quer dizer, o cenário no terreno. Tanto ainda agora a França acaba de anunciar que vai oferecer à Ucrânia cerca de seis armamentos de artilharia, não é? Quer dizer, o que farão seis armas de artilharia contra uma Rússia? Mas elas podem ser usadas muito bem para atacar alvos civis. E aí sim, na cara, aquilo que é, quer dizer, que é a responsabilidade do Ocidente em relação às mortes que se verificam. Portanto, penso que neste momento é como se pode, de facto, classificar este apoio, entre aspas, incondicional do Ocidente. Quer dizer, prorrogar este conflito, prorrogar o derrame de sangue por si só, não é? Quer dizer, os russos devem matar-se. Portanto, que os russos e ucranianos não há diferença, como se diz, quer dizer, que os irmãos se matem. Praticamente estamos a olhar aqui para um cenário onde o Ocidente está a instigar mais mortes entre família, podemos dizer assim. Exato. Esta é a grande vitória do Ocidente, na verdade. Essa é que é a grande vitória. E essa é aqui onde reside a tragédia russa, não é? Porque é por isso que estranhamente, se forem ver, quer dizer, aquilo tem... Os russos até olham aquilo como guerra civil, porque está sem guerra, mas nem a Ucrânia nem a Rússia declararam guerra. Não existe declaração de guerra junto, tanto que é operação especial, e tanto a Ucrânia não, claro, por implicações legislativas, implicações socioeconómicas que possam advir daí, declarando uma guerra, mas não deixa de ser isso, não é? Quer dizer, é uma guerra civil, são irmãos que se estão a matar. Portanto, é uma derrota, nesse aspecto é uma derrota para a Rússia, mas até ela tem que ser. Está bem. Bom, vamos continuar a mesma senda, a questão é a mesma, por favor. Bom, a Rússia
para aquela guerra, operação especial, como a Rússia chama, e guerra para o Ocidente. E, na verdade, está a invocar, neste caso, 3 elementos, que é desnazificar, e proteger a região de Donbass e destruir, neste caso, aquelas fábricas que produziam armas biológicas. Agora, a NATO, ao reiterar, neste caso, o apoio à Ucrânia, está, na verdade, trazer, neste caso, uma mensagem muito clara de que há uma agenda forçada, neste caso, poderíamos dizer que há uma metodologia forçada, neste caso, de tentar derrubar, neste caso, a Rússia. O que acaba sendo uma situação de veras lamentável, porque a Ucrânia, neste caso, através do presidente Zelensky, tem vindo a dizer que precisa de dialogar com Vladimir Putin. Mas, no dia seguinte, diz que não, precisa de mais armamento. Então, está a deixar uma mensagem muito clara de que ele não tem uma posição genuína e ele não está preparado para poder, neste momento, dialogar com o Vladimir Putin. Então, eu penso que o Zelensky, na qualidade de ser estadista, precisa de assumir uma nova roupagem como presidente da Ucrânia, olhar, neste caso, aquela situação como uma situação crítica, porque está mais que claro que cedo ou tarde o Zelensky terá que sentar à mesa para negociar com Vladimir Putin. A Ucrânia não tem capacidade suficiente para poder, neste caso, combater com a Rússia, porque a Rússia é um gigante militarmente e a Rússia está a fazer de tudo para poder sair vitorioso naquela guerra. É verdade que ainda não tem usado todas as suas capacidades militares, mas está mais que claro que a Rússia é mais forte que a Ucrânia, porque até já tem territórios que estão nas mãos dos russos. Se a Ucrânia tivesse capacidade, teria protegido aqueles territórios. Muito bem. Alves, na mesma senda. Sim, numa primeira fase, eu acho que aqui tem que se compreender a agenda da NATO. A agenda da NATO, numa primeira fase, é expandir-se a nível da Europa e encurralar a Rússia de uma forma com que ela esteja ao máximo controlada. Isto para quê? Para que os interesses do Ocidente, chefiado pelos norte-americanos, estejam sempre a andar nos cariz. Não, nesta resposta russa também, de que o apoio que provém da NATO está a colocar nas suas mãos muito sangue, porque aquelas armas serão usadas para atacar alvos civis. É uma espécie de resposta àquilo que o antigo governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, referiu-se há bem pouco tempo, quando disse que todos os países que consomem o petróleo russo estão a contribuir para a chacina na Ucrânia. Então, é uma espécie também de contra-ataque, porque a Rússia já percebeu que a manipulação de todo o sistema de informação é muito importante para as narrativas no teatro das operações, porque isto traz uma forma diferente de moral, como se diz, para o Exército. O Exército passa a ter uma informação também de que, olha, de outra parte também há crimes de guerra. Então nós também podemos avançar à vontade com as nossas operações. Então eu olho mais ou menos como se fosse uma resposta a um antigo líder norte-americano por parte da Rússia. Está certo. Bom, por favor, está à vontade. Eu entendo aqui haver, neste caso, uma teoria da vitimização mútua, em que, na verdade, a Rússia se considera ser vítima, neste caso, e a NATO também se considera ser vítima. Porque se formos a olhar, neste caso, o que o meu colega aqui estava a falar, trouxe aqui os argumentos, neste caso, do antigo governador da Califórnia, que diz que todos aqueles que consomem o petróleo russo estão a contribuir para a morte, neste caso, na Ucrânia. E a Rússia também diz que não. A NATO tem mãos no sangue. Sim. Tem sangue nas mãos. Então, o que significa isto? Isto significa que a Rússia precisa, na verdade, de assumir uma nova roupagem para poder contornar esse tipo de argumento. E, na verdade, tem vindo a fazer a mesma coisa. Porque se é uma acusação mútua
Então, as partes devem procurar, neste momento, em conflito, procurar, neste caso, manter as suas posições através desse tipo de argumentos. Bom, eu já ia fazer uma pergunta relacionada, mas vou fazer esta ao Matemulani. Nós estamos a ter aqui o presidente da Ucrânia como, vou colocar este termo, um bobo da corte que está só a pedir mais armas, num cenário onde o povo vai mais sofrendo, os civis neste caso vão mais sofrendo, porque a Rússia já tem uma posição declarada. Como tinha dito, para os russos não há guerra, mas sim uma missão especial naquele território. No entanto, praticamente nos discursos recorrentes de Zelensky, pede sempre armas, mais armas. Bom, sinceramente, para o meu caso muito em concreto, há muito que não considero as publicações e os discursos de Zelensky, porque, bom, eu considero-os na medida em que tento perceber o que é que está por trás da agenda, que está na agenda dos marionetas, né, que são, quer dizer, ou dos que puxam as cordas, né, que é os Estados Unidos da América e a NATO ou Bruxelas. Porque ele, como tal, não tem autoridade, ele já está provado mais do que desde que começou a guerra e mesmo antes disso. Ele não tem, a palavra dele não tem valor nenhum. Agora, pedir mais armas para Zelensky é uma questão de sobrevivência, porque ele precisa que este conflito continue para ele manter-se naquele posto. Porque ele está aqui com um dilema. Ou ele entra em conversões com a Rússia. Ao fazer isso, a ala ultranacionalista e neonazi, quer dizer, corta-lhe o pescoço, porque ela não admite nenhuma coisa de género. Mesmo quando ele começou, naquelas primeiras tentativas de conversações, já haviam vozes lá, quer dizer, de conservadores ou de nacionalistas que iam contra ele. Por um lado. Por outro lado, que se o conflito termina por iniciativa da Rússia, no futuro político posterior, quer dizer, Zelensky ficaria praticamente sem chances de manter o cargo. Mas, neste momento, se forem ver, o Zelensky está a eliminar os concorrentes diretos, quer dizer, que é o líder da oposição, o Medvedchuk, e o Poroshenko, o ex-presidente. Então estão todos eles com casos, com acusações muito sérias no tribunal, de traição da pátria. Tanto são os opositores mais diretos, aqueles que têm chance para coisa, de tomar as rédeas do poder. Tanto Zelensky está nesta situação de não poder, neste momento, quer dizer, ele tem que prorrogar o conflito para manter-se no poder, para ver como é que a conjuntura muda, não é, no futuro. Dia após dia, as coisas, o cenário muda, ou então, quem sabe, uma entrada, por exemplo, da NATO, pode ter uma esperança nisso. E também há uma outra possibilidade, porque existe agora uma coligação entre países, estadual, entre a Polónia e a Ucrânia. Acho que é sabido que há uma lei que já se tomou na Polónia, segundo a qual os ucranianos podem, têm plenos direitos na Polónia, excluindo a questão do votar e ser votados. Em contrapartida, na Ucrânia está-se a tomar a mesma lei, mas com a característica de que os polacos podem votar e ser votados. Portanto, haverá espera-se aqui uma junção dos dois países, uma união dos dois países. Então, em bloco, quer dizer, a Ucrânia poderá entrar para a NATO, para a União Europeia, e talvez o cenário político mude, o Zelensky continue na senda. Mas, neste momento, não estou a ver nenhum pronunciamento de Zelensky como se tivesse um peso para aquilo que é a discussão e análise em termos de coisa. Agora, há um outro aspecto que os colegas levantaram aqui, que é a questão do pronunciamento de Schwarzenegger, quer dizer, a acusação, a questão moral, não é? Quer dizer, os que estão a consumir o petróleo russo têm as mãos no sangue, ou as mãos ensanguentadas. Mas, quer dizer, é mais um episódio clássico do cinismo e da hipocrisia americana. Porque a Rússia passou do 9º lugar para o 6º lugar em fornecimento de petróleo aos Estados Unidos da América. Até porque nós vamos, desculpa cortá-lo, quanto a este ponto, nós temos aqui como um dos nossos temas a discutir
o fato da Rússia parece estar a ser a ganhar neste sentido no que diz respeito aos combustíveis fósseis. No assunto que estava a tocar aqui, eu quero dar continuidade. Esta semana apareceu o chanceler alemão, tivemos também o primeiro-ministro italiano e também o presidente da França com o mesmo discurso, a dizer, olha, a Ucrânia é bem-vinda à União Europeia. Não vou questionar a ti, vou passar ao Jaime, eu acho que já tem alguma coisa a querer dizer, por favor. Bom, primeiro eu vou tocar o primeiro ponto, que o meu colega estava aqui a comentar, neste caso, da posição do Zelensky, de pedir armamentos. Na verdade, o Zelensky está num beco sem saída, porque importa referir que se ele chegou ao poder, porque teve financiamento, neste caso, do Ocidente. Então, neste momento, ele tem que cumprir com a agenda do Ocidente. Porque se, na verdade, ele sentar à mesa de negociação, negociar com o Vladimir Putin, o Ocidente pode não gostar e pode retirar aquele apoio e ele fica pendurado, sem nenhuma saída. Agora, voltando para a questão que colocaste-me agora, que o chefe máximo da União Europeia disse que havia condições para a Ucrânia fazer parte. Bom, eu penso que ainda é vindima trazer esse tipo de argumento, porque há várias exigências que são feitas para um Estado fazer parte do bloco europeu. Porque, primeiro, analisam o PIB de um determinado Estado, porque no caso de uma necessidade especial, crise, neste caso financeira, o bloco tem que contribuir. Então, não vão, neste caso, aceitar um país que tem um PIB inferior e que não vai dar muito contributo, neste caso, para o bloco regional. Então, eu penso que pode ser um argumento falacioso neste momento para apaziguar, neste caso, os ânimos de Volodymyr Zelensky. Muito bem. Alves, faço-lhe a mesma pergunta. Eu percebo esses pronunciamentos do líder da União Europeia, o atual líder, que é o Emmanuel Macron, como posicionamento do líder, na verdade. Ou seja, ao proferir que a Ucrânia tem espaço na União Europeia, é uma tentativa de agradar os ânimos da Ucrânia para que ela prossiga com muita força neste conflito. Mas, em termos de exigências que ele esteve cá a colocar, o meu colega Jaime, a Ucrânia não satisfaz essas exigências. Então, não há possibilidade, principalmente neste momento em que esta Ucrânia está em conflito, de ter uma adesão à União Europeia. Mas também há uma divergência em termos de discurso, principalmente entre o chanceler alemão e Macron. O chanceler alemão, ele é defensor da ideia de que a Rússia deve ser humilhada. A Rússia deve sair deste conflito totalmente humilhada. Mas o Macron faz uma questão, que percebe-se essa questão, porque o Macron se calhar os seus assessores já lhe alertaram e disseram, olha, este conflito não tem como a Ucrânia sair vitoriosa. Então ele questiona, há necessidade mesmo desta Rússia sair humilhada deste conflito? É que ele já percebe que aqui há uma limitação em termos de confronto militar no terreno, então não há essa necessidade. O que pode haver aqui, aquilo que a antiga chanceler, a Angela Merkel, apareceu a dizer que, olha, há uma necessidade do Zelensky ou a Ucrânia sentar e negociar com a Rússia. Porque, de uma ou de outra forma, este conflito vai ter que terminar de um modo diplomático. Porque, em termos de guerra, até termos um vitorioso, vai desgastar muito a economia europeia e vai desgastar muito aquilo que é a própria Ucrânia em termos sociais, em termos de capital humano. Porque a cada tempo que passa, no terreno, eles vão tendo perdas. É por isso que eles vão abrindo mão da soberania, o que o meu colega disse, vão adotar uma lei em que os próprios polacos têm possibilidade de votar. A partir do momento que um indivíduo já tem possibilidade de votar, você está a assumir que este indivíduo pode pegar uma arma e defender o seu território. Eles estão a abrir mão da sua soberania. Então há aqui uma divergência em termos de informação.
Mas eu percebo que a ideia de Macron, como líder da União Europeia, é conduzir este conflito a um lado diplomático, onde podemos ter uma solução para ambas partes. Muito obrigado. Eu penso Desculpa, que... o Matimulano já estava ali a dar um gesto. Eu vou-lhe passar a palavra agora, por favor. É mesmo isso. De facto, a minha leitura em relação a esta visita e os pronunciamentos de Macron e dos líderes europeus agora é de um outro prisma, porque, na verdade, este anúncio da prontidão de receber a Ucrânia como candidata à União Europeia, mas que não passa de mais um golpe político e de informação, porque é pouco provável que aconteça, apesar de não ser impossível, porque passos irracionais a Europa já deu e está a dar. Portanto, o facto de haver pré-condições para que um país adira ao bloco ainda não significa que esse país não possa aderir, porque esta operação, esta guerra já mostrou que a Europa é capaz de tomar medidas que vão contra os seus próprios interesses. Agora, neste momento, o que se está a discutir agora é que, na verdade, o anúncio público foi este, da preparação para receber, do preparo para receber a Ucrânia no bloco, mas, em off, está-se a implorar a Zelensky para sentar-se à mesa de conversações. Este é que é o preço. O grande preço desta proposta lançada agora à mesa é que Zelensky se sente à mesa, porque a situação económica, socioeconómica nos países europeus está a deteriorar. Os europeus sabiam de antemão que a Ucrânia não tinha chances com a Rússia. Mas eles esperavam que aquilo fosse debilitar a Rússia. E como isso não acontecer, quer dizer, eles não tinham como dar o passo para trás, quer dizer, tinham que manter a cara, não é, para não sujar a cara, tinham que manter com o projeto. Só que quanto mais tempo passa, e a Rússia também já se apercebeu disso, não é? Porque a operação vai no ritmo da Rússia, a Rússia tem ganhos, não é, financeiros muito fortes, não é? A economia russa está como está, sabemos todos que é mais forte do que nunca, por assim dizer, em termos, ou pelo menos aquilo que, no que tange à moeda russa, e os revenues estão a duplicar. E, ao mesmo tempo, a situação socioeconómica no Ocidente vai deteriorando. Então, para a Rússia, o tempo que levar a operação especial, melhor. Então, como o Ocidente já se apercebeu disso, tem que arranjar formas de colocar Zelensky à mesa de conversações. Só que aí, obviamente, que as condições irão excluir qualquer cedência territorial daqueles territórios que a Rússia já tomou. E mais ainda, o Lavrov esteve aqui a falar muito detalhadamente de um assunto de um país aí também da zona que tinha estado fora da sua órbita de coisa, que é a Moldova. Há tentativas de puxar a Moldova também para abrir-se uma segunda frente de ataque à Rússia. Portanto, tudo indica que a Moldova poderá, quer dizer, os objetivos iniciais da Rússia poderão se expandir para aqueles territórios, porque tem um grande território, quer dizer, que é a Odessa, uma cidade que também é altamente russa, e que ainda não está, quer dizer, está parcialmente controlada pelos russos, e que a ideia é totalmente tomar aquilo, porque abre o corredor para a Transnistria. Portanto, é um assunto que eu penso que os russos não vão deixar não vão adiar. Porque ficam em perigo também. Exato. Certo. Jaime, eu vou passar-lhe a bola, mas antes mesmo de trazer a sua opinião, eu quero colocar este também, o nosso segundo tema do dia, que é relacionado também a Macron, que questiona. Ele questiona, será que a única saída desta guerra, ou o fim desta guerra, é a vitória da Ucrânia? Bom, na verdade, essa questão já vem para eu poder responder aquela questão que eu queria comentar acerca daquilo que o Alves falou. Sim. Eu penso que o Emmanuel Macron está a ser muito prudente na qualidade de ser líder europeu, porque, na verdade, ele já entendeu que existe uma agenda de a NATO, neste caso, e os países europeus, fazerem de tudo para a Rússia não sair vitoriosa na guerra. Esse é o objetivo central deles. E ele questiona, será que há uma necessidade disso acontecer? E depois disso, o que vai acontecer? Mas também, não há condições para isso acontecer, porque estamos a falar de uma Rússia que é gigante militarmente.
apesar de ser anão economicamente, mas é um gigante militarmente. A Rússia também tem a obrigação de sair vitorioso na guerra. Vai fazer de tudo para sair vitorioso na guerra. Importa referir que a Rússia, até este momento, não está a usar todas as suas capacidades. Está a usar, neste caso, está a adotar mínimo uso da força, que na verdade não é grande coisa. Porque a Rússia, quando olha para a Ucrânia, está a olhar para um irmão que está perdido, portanto precisa de uma correção e também poder tomar um rumo que, na verdade, vai de encontro, neste caso, com as pretensões do Kremlin. Desculpe, deixa eu só acrescentar um dado muito rápido, a questão do Macron. Também não ia olhar também para o Macron simplesmente como, quer dizer, como quem traz uma posição de líder e tudo mais. É que tem que se olhar também sob o prisma das eleições parlamentares que estão em curso, a decorrer depois na França. Portanto, e o Macron sempre usou a questão da Ucrânia para tirar dividendos nisso. Portanto, o discurso de Macron neste momento é tal que vai de acordo com aquilo que é o mainstream, que a população francesa pensa, ok? Então, para ver se a sua coligação consegue a maioria absoluta no Parlamento. Em suma, está a fazer uma campanha. Exatamente, então. Ele sempre fez isso no início, quando a campanha presidencial, com as viagens para Moscovo, e agora não tenho dúvidas que seja o mesmo coisa, porque ele está um Macron muito pacifista, muito racional. Okay? Racional porquê? Porque internamente as pessoas questionam isso. De facto, há necessidade de ter que humilhar a Rússia, e pior ainda que não há condições para humilhar a Rússia. E em relação à questão da Rússia ser ou não anão econômico, eu penso que este conflito acabou mostrando que anão não é. Pode não ser tão grande como os outros, pode não ser gigante, mas anão não é. Se fosse anão, a Rússia estaria que nem o Zimbábue. Quer dizer, em 2 tempos estaria de rastros. Bom, quando se fala neste caso da hegemonia, então nós temos que olhar o conceito de hegemonia. Quando se fala, quando digo que a Rússia neste momento é anão econômico, é porque, olhando na perspectiva hegemônica, é anão econômico, gigante militarmente. Nós estamos a falar do Zimbábue. O Zimbábue está numa outra dimensão que não podemos tentar comparar com a Rússia. Mas a hegemonia... O Alves tem aqui uma opinião, por favor. Okay. Eu percebo a questão de anão economicamente, gigante militarmente, e também percebo a ideia de que, olha, não, se está a conseguir sustentar a guerra até agora, é porque não é tão anão economicamente. Sim. Para mim, um Estado anão economicamente, ao nível da Rússia, se calhar, se compararmos com uma outra potência militar e potência econômica, Exatamente. que neste caso seria os Estados Unidos da América. Exatamente. Aí sim podíamos assumir que relativamente aos Estados Unidos da América, a Rússia, em termos econômicos, é anão. Mas, em termos de estabilidade econômica, em termos de finanças neste momento, a Rússia está a fazer uma demonstração de que tem capacidade para tal, é por isso que está a alimentar a guerra e está a andar a um ritmo em que a própria Rússia comanda esta guerra. Há um dado muito importante aqui. Aqui temos a Rússia e a Ucrânia, em que, na verdade, estão a confrontar. Mas importa referir que a guerra, efetivamente, não é entre a Rússia e a Ucrânia. Porque aqui estamos perante a uma guerra por procuração, em que a Ucrânia foi colocada para combater com a Rússia para as grandes potências não entrarem em conflito direto. Agora, quando eu tento questionar neste caso, aliás, quando digo que a Rússia é anão econômico, é porque são grandes potências. Estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar da Europa, que estão a usar uma guerra por procuração, usando a Ucrânia, para combater, neste caso, com quem? Com a Rússia. É nessa perspectiva. Em suma, estamos a falar de uma guerra fria moderna, se calhar. Não sei se esse termo até se aplica aqui, porque estamos do que estamos a perceber aqui é que temos os Estados Unidos e os seus parceiros europeus usando, eu vou recorrer muito ao bobo da corte mesmo, usando o Zelensky como aquele que está aí a jogar cartas, mas não sabe para onde vai. Massimiliano. Não, de facto é exatamente isso, quer dizer, é uma guerra por procuração, já se percebia isso, e é algo que se espetava, que
Aliás, a reação russa já era esperada por todos. O Joe Biden, numa declaração de 27 anos, eu tenho aí no canal Fungura Mas, 27 anos, ele dizia praticamente isso, mas na altura nem ele podia imaginar que esse objeto poderia ser a Ucrânia. Ele falava dos países do Báltico, quer dizer, que era só tomar os países do Báltico que a Rússia perderia a cabeça. Mas não foi isso, foi em relação à Ucrânia. Tanto, já se percebia tudo isso. Tanto, o objetivo era mesmo ver se aniquilava a Rússia economicamente, porque havia essa percepção, de facto, que a Rússia era anã, e, quer dizer, comparadamente, de facto, era anã, mas não se percebia sobre a capacidade, quer dizer, estrutural que a Rússia tinha para fazer frente a isso, porque são mais de 10 mil sanções, e todas elas praticamente econômicas. Mas não há nenhum país na história da humanidade, ninguém teve tantas sanções na área económica e continua quer dizer, a lutar sem coisa. Então, por isso, é aí onde eu coloco essa questão da... Né, tá bem. Eu tinha cortado Alves, isto queria... E também aqui temos que perceber um pequeno detalhe. A Rússia tem homens e tem maquinaria na Ucrânia. Sim. A Ucrânia tem sangue por derramar, não tem maquinaria, e os Estados Unidos e seus aliados têm lá a sua maquinaria. Ou seja, se olharmos aqui em termos de contribuição, a única contribuição que o Zelensky tem é sangue derramado. Ele não tem mais nada além disso. Então, esta é uma guerra em que o mais cego possível está sendo instrumentalizado e conduzido a uma morte que ele não percebe que será iminente. Mas chegará lá, porque um dia esta guerra chegará às portas de Kiev. E não está longe. Não está longe com aquilo que a gente já consegue acompanhar. Bem, eu quero levar-nos a um outro assunto, ainda relacionado a este conflito. Combustíveis fósseis rendem 93 milhões de euros em 100 dias de guerra. E antes mesmo de atacar, eu quero apresentar aqui uns dados, que os maiores exportadores destes combustíveis são a China, a Alemanha, Itália, Países Baixos, Turquia, Polónia, França, Índia, Coreia do Sul. Matumulani, eu vou começar. Eu gosto muito de começar deste lado. Como é que a gente vê isto? Bom, na verdade são 100 dias de guerra, são mas... 100 mil milhões de 100 mil euros. milhões. 100 mil milhões de euros. Isso, 100 mil milhões. É muito dinheiro. A Rússia, no ano passado, fizera a metade disso. Então tem o paradoxo das sanções, não é? Quer dizer, a Rússia, houve um corte, uma diminuição na compra do gás russo, do petróleo russo. No entanto, pela subida dos preços, a Rússia está a equilibrar esta balança. Importa referir de facto que em 2 pontos, quer dizer, na verdade a Índia passou agora a ser o segundo maior importador de petróleo russo, que está por sua vez a ser distribuído, a ser vendido para a Europa. Portanto, não houve nenhuma o balanço ou a balança de combustíveis continua a ser a mesma. Quer dizer, a Rússia continua a produzir, a Europa diz que não está a comprar, mas não houve um declínio na produção de petróleo. Portanto, aqui, mais uma vez, 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, uma coisa é o que se diz na mídia, a outra coisa é aquilo que acontece de facto no terreno. Como eu tinha dito antes, os Estados Unidos da América agora passaram, quer dizer, a ser, a Rússia passou a ser o 6º maior contribuinte, vendedor de petróleo, fornecedor de petróleo, quando estava no 9º lugar. Portanto, mesmo na altura em que a América está a aconselhar o mundo inteiro para que não compre o petróleo russo. Isto é a coisa. Agora, há uma situação também muito que não está a ser talvez muito mediatizada localmente, é o facto de ter havido mais uma queda no fornecimento do gás para a Alemanha pelo gasoduto Nord Stream 1 em cerca de 40%. Isto foi há 2 dias e o preço do gás subiu 16%. Numa noite. E a que é que se deve isso? Deve-se ao facto de alguns compressores, neste caso 2 compressores que estão no Canadá, compressores para bombeamento do gás, depois de terem sido, digamos, recuperados, retificados, o Canadá não quer liberá-los para que volte ao gasoduto. Portanto, por força disso, e aí há mais outros 2 que também estão fora de serviço. Então, por força disso, a Gazprom teve que reduzir
quer dizer, a venda, o fornecimento do combustível do gás por aquele gasoduto. E o gás naquele gasoduto é comprado a $200, para que se tenha isso em coisa, a $200, que é o gás mais barato que está hoje no mercado, que é o gás que entra, que vai à Alemanha. Para o nosso CM2, porque é um contrato a longo prazo. Portanto, e já está a entrar a 60% só. E poderá cair mais porque há outras 2 turbinas que saem, quer dizer, cujo tempo de serviço expira em novembro, dezembro. Portanto, ao mesmo tempo, numa das terminais de gás liquefeito, LNG, nos Estados Unidos da América, houve um acidente e era de lá onde iria o LNG para a Europa. Portanto, são 3 meses até que se recupere esta terminal. Portanto, estamos a assistir aqui uma situação em que a Rússia cada vez mais poderá ganhar divisas na venda de combustíveis fósseis. E ao mesmo tempo, só para terminar, dizer que, de facto, neste momento, a Rússia tem que aproveitar esta janela, não é? Uma janela de possibilidades, que fazer o máximo possível em termos de rendimentos, porque prevê-se uma recessão global, da economia global. Portanto, os maiores compradores do petróleo russo poderão quer dizer, não ter a tal capacidade de compra, porque não há demanda, não é? Se a indústria cai, então a Rússia poderá parar de receber tais dinheiro. Então é aí que esta grande corrida, não é? Da Rússia, para ver se consegue minimizar os efeitos no futuro. Muito bem. Antes mesmo de acrescentar alguma coisa, Jaime, passo-lhe a palavra. Bom, eu penso que a Rússia, se tem esses números, não é de espantar, porque a Rússia adotou uma boa estratégia neste caso, que é passar a vender o petróleo usando a moeda nacional. É verdade que os países europeus pensavam que, ao fabricar aquelas sanções, neste caso para a Rússia iria sucumbir, mas não é o que está acontecendo neste momento. O que significa que os próprios donos das sanções é que estão a passar mal. A Rússia está numa situação confortável. É verdade que tem alguns problemas, porque também precisa de fazer um grande investimento na Ucrânia, na guerra, na operação especial na Ucrânia. Muito bem. Alves, antes mesmo de perguntar, eu queria dizer assim, mais da metade, segundo os dados aqui apresentados, da União Europeia ainda depende do combustível vindo da Rússia. E esta mais da metade também, esta que aparece também a querer dar sanções à Rússia. Nós estamos a ter aqui quem diz sanções, mas no fim do dia está lá com a Rússia. Bem, isso me recorda um adulto e uma criança numa loja de doces, onde o adulto está ali a ralhar com a criança porque a criança precisa do doce naquele momento. E ao retirar-se da loja, o mesmo adulto volta para a loja e compra saco de doces e vai entregar a criança em off. É o que mais ou menos estamos a ter na Europa. Ou seja, nos meios de comunicação, os líderes europeus aparecem a apoiar que a Rússia seja mais sancionada, que a Rússia seja deixada de rastros economicamente. Mas os mesmos Estados, porque têm dependência, isso é uma questão de posições, porque a aparição de um líder publicamente, ela tem que ser avaliada em termos de posições, ou seja, em que lado você está. Então, os seus pronunciamentos são avaliados para se perceber esta questão de posição. Então, os líderes, quando aparecem, dão um discurso diferente, mas em off ainda continuam a tratar assuntos de negócios com a Rússia. Porque é uma necessidade que tem para satisfazer o povo e para a manutenção do poder do próprio líder e do seu grupo. Porque caso tenha um povo insatisfeito no seu território, não terá garantia para a manutenção do poder. Então, por isso que esses líderes continuam a fazer esses negócios com a Rússia. Bom, há um outro dado aqui que não podemos nos esquecer. Mesmo aqueles países que fazem parte do bloco, neste caso da União Europeia, têm trazido argumentos diferentes, porque o próprio bloco não está aqui a apresentar uma proposta que agrada a todos os membros.
sem deixar de dizer também que existem outros estados que estão na Europa, mas não fazem parte do bloco, que neste momento não estão a se pronunciar claramente, podem estar a continuar a comprar, neste caso, o petróleo da Rússia. Até porque esse estudo indica isso, que ainda está-se a comprar. A Rússia está a faturar porque está a vender. Eu vou dizer primeiro que também não se publicita muito isso, não se mediatiza, mas é um facto que não se substitui tamanhos recursos energéticos de um dia para o outro. Sim. A questão do petróleo e gás depende principalmente de investimentos a longo prazo. Portanto, todo o petróleo, todo o gás que se está a extrair hoje já está comprado, já tem compradores, já tem clientes. Porque as empresas não vão fazer uma perfuração sem perceber para quem é que vão vender aquilo. Portanto, não é possível chegar a dizer que vou buscar o petróleo no sítio X ou Y. Não. É preciso que haja, quer dizer, há um tempo de defeso aqui de mais ou menos 2, 5 anos para começar-se a investir e depois avançar-se com coisas. Existem alguns excedentes, entre aspas, mas não são excedentes porque é resultado de conflitos. Por exemplo, vejamos, existe a questão do gás israelita, que ainda tem que ser transportado o LNG para o Egito. E depois do Egito é que entra para a coisa. Ou melhor, é em gasoduto para o Egito, e depois do Egito é que seria liquefiado para a Europa. Este é um projeto que, no mínimo, tem 2 anos. Esta é uma das esperanças europeias, em termos de coisa. Podemos ter falado de Moçambique, não é? Quer dizer, sabemos qual é o horizonte disso. Voltamos à questão do gás argelino, que temos a França, a Espanha, que está em apuros porque a Argélia deixou de vender o petróleo, o gás à Espanha por causa do conflito com o Marrocos. Portanto, não existe neste momento gás e petróleo livres para que a Europa possa satisfazer as suas necessidades. Agora, e a questão é, poderá a Europa encontrar gás para substituir e petróleo para substituir o russo? Sim, poderá, não imediatamente, a médio prazo, pelo menos, mas o que está em causa já é o preço desse combustível. Quer dizer, ele não vai comprar o petróleo e o gás ao preço que a Rússia está a fornecer. Certo. Logo, isso implica que a produtividade, quer dizer, a produção europeia perde a competitividade. Portanto, já não será aquela Europa que nós conhecemos, porque não estará em condições de ombrear com a China, com a Índia, com a Rússia mesmo e com os Estados Unidos da América, não é? Com os países, quer dizer, o Brasil e por aí fora, neste mercado, digamos, globalizado. Portanto, é uma queda, é um suicídio económico europeu. E como se percebe hoje, repito, que a Europa, a Alemanha está a comprar agora o gás do Nord Stream 1 a $200 por 1000 metros cúbicos. Quer dizer, um preço que não está na boca do povo, como se diz. Portanto, é um cenário que ainda trará muito, não é? Nós temos muito que ver ainda o que vai acontecer com a Europa, mas já é coisa. Se vermos os números na Inglaterra, hoje o The Guardian lançou números terríveis sobre aquilo que é a subida de preços na Inglaterra, não é? Quer dizer, e é um tiro no próprio pé, como se diz. Bom, eu queria apresentar também aqui o discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse que até final do ano já seria possível que não se usasse mais o combustível ou as energias vindas da Rússia. Ela diz que até que se fazer isso de uma forma faseada, olhando para estes números e olhando para essa necessidade autêntica da Europa, e como já tinham dito, que é um processo gradual, não é do dia para a noite que se para de usar o gás russo. Refuta-se um pouco esse discurso ou continua? Jackson, é só recordar-se que a mesma von der Leyen apareceu com pompa em circunstância dizer que a Europa não pagaria pelo gás russo em rublos. Ok? Sim. Mas a Europa está a pagar pelo gás russo em rublos. Quer dizer, esta é uma daquelas dirigentes quer dizer, cujo discurso, na verdade, não tem muito peso, quer dizer, não tem muita conexão com a realidade. Ela é altamente quer dizer, propagandística, quer dizer, ela usa as cores, veste as cores da propaganda como tal, porque houve muitos discursos infelizes dela, e qualquer um que entenda um bocadinho do mercado de combustíveis sabe que, quer dizer, que ou ela está, quer dizer, deliberadamente a fazer demagogia, ou então não percebe do que está a fazer. Quer dizer, há uma falha, há uma insuficiência, uma falta de líderes
com capacidade na Europa. E na verdade que é uma realidade. Quer dizer, os líderes da Europa de hoje deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. Muito bem. Alves, passo-lhe a bola agora. Sim, é interessante que este conflito na Ucrânia veio mostrar-nos uma coisa que se calhar há muito nós não tínhamos conhecimento. É que a Europa tem problema de liderança e a Europa tem uma organização, que é a União Europeia, que é de caráter supranacional, está acima da soberania dos Estados, mas que os Estados não estão em sinfonia com esta organização. É por isso que aparece a von der Leyen a fazer esses discursos de que até dezembro deste ano a Europa será livre da dependência energética da Rússia. Mas isto é uma utopia, é uma grande utopia, porque não é possível, em curto espaço de tempo, retirar ou remover essa dependência que tem barba branca. É por isso que alguns estados, tem uma rádio que eu escuto online, alguns empresários dizem, olha, nós só não podemos nos pronunciar publicamente em termos desse assunto de consumo de petróleo, mas nós sabemos que vamos continuar a consumir o petróleo russo com a guerra ou sem guerra, nós precisamos daquele petróleo, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de lucro e nós temos que estar lá. Então, as lideranças europeias estão um pouco desequilibradas, não têm discursos alinhados, está todo mundo a tentar aparecer para dizer algo, mas sem consultar-se entre si. Então, Jaime, eu vou-lhe fazer esta pergunta. A União Europeia está, aliás, vou dizer assim, a União existe como um título, mas na prática as nações que pertencem a esta União, cada uma tem sua opinião e vão divergindo, só não se informam na própria União. Bom, eu penso que neste momento na União Europeia verifica-se um discurso coletivo, mas que no final do dia cada país tem tomado suas decisões que na verdade vão responder àquilo que são as necessidades do seu povo. Agora, eu penso que a União Europeia, como já se percebeu, de que a Rússia, neste momento, está a usar o gás e petróleo como arma para poder defender-se. Acredito que, não daqui para aqui, ainda vai levar muito tempo, daqui a alguns anos pode criar alternativas para poder reduzir essa dependência, mas neste momento dizer que a União Europeia não vai mais usar, neste caso, gás e petróleo russo, ainda pode ser um discurso falacioso, porque a Europa depende efetivamente da Rússia. Por favor. Jackson, é um ponto interessante que o colega levanta, que sobre o facto da Rússia usar o gás e o petróleo como arma. Isso diz-se para passar a ideia psicológica de que é imoral. Ok? Mas em política eu não vejo um país que não usa os recursos que tem como arma. O Ocidente tem os seus recursos, está a usar como arma. São recursos que são tecnológicos, é o dólar, não é? Quer dizer, é o poder que tem sobre a economia global, que está a usar como arma. E quando se fala disso, parece que não há nenhuma perda moral nisso. Está a fazer da Rússia um vilão aqui por se defender. Quando a Rússia usa aquilo que são os seus recursos naturais, não é? Para salvaguardar que são os seus interesses, então vende-se isso como se fosse, quer dizer, não é? Um ato imoral, não é? Quer dizer, antiético, quer dizer, é mesmo por aí. É para mostrar mais ou menos a astúcia ocidental, não é? Como se faz isso. Vai-se montando nas mentes das pessoas há muito tempo. Aliás, a questão da Rússia usar o gás como arma já se anda há muito tempo, mas a história mostra que mesmo no pico da Guerra Fria, não é? No pico da Guerra Fria, a Rússia nunca deixou de fornecer gás e petróleo ao Ocidente. Portanto, em nenhum momento, até 2008, se não me engano, quando houve o tal coisa entre a Ucrânia, quando a Ucrânia usou o gás russo, né, interditou a transição do gás russo para a Europa, e quando pela primeira vez se levantou a questão do fornecimento do combustível à Europa. Mas nunca antes a Rússia usar este instrumento como arma de forma assim, deliberada, abertamente. Mesmo agora, com a questão de coisa. A Rússia não podia muito bem ter cortado simplesmente o fornecimento de petróleo e gás. Mas não, colocou uma escolha, um poder de escolha sobre o Ocidente. Olha, vocês
quem quer o gás russo vai ter que pagar por rublo. É uma decisão. Não paga por rublo, então cortamos por falta de pagamento. Quer dizer, é esta percepção. E é mais outro ponto. Pouco sabido, os Estados Unidos da América, em 25% dependem do urânio russo para a alimentação das suas usinas nucleares. 25%. E até hoje que falamos, a Rússia fornece urânio aos Estados Unidos da América. Portanto, é uma arma que não foi usada ainda. A França, em cerca de 40%, depende da Rússia, porque, como sabe, a França não tem muita dependência do gás, porque 70% da energia francesa é nuclear. Agora a questão é, de onde é que vem o urânio enriquecido? Ele vem da Rússia. Também a Rússia não tocou no assunto. Quer dizer... Em suma, estamos numa situação onde se aponta, o Ocidente busca apontar o dedo à Rússia por conta de gás, mas no fim do dia sabem que depende da própria Rússia. Muito bem, ainda vamos ter oportunidades de cascar este assunto. Vamos ao nosso último tema. Governo chinês condena apoio dos Estados Unidos a Taiwan. Semanas Joe Biden esteve a visitar este ponto e no seu discurso ele mostrava-se disposto a apoiar a Taiwan em qualquer circunstância, até militarmente, caso a China invadisse este território. A pergunta que eu faço é, será que nós estaremos a ter aqui uma guerra entre Estados Unidos e a China dentro desta ilha? Vamos começar com o Jaime. Bom, eu penso que, primeiro, tivemos a visita de Joe Biden naquela região. É, na verdade, para voltar a restabelecer aquele acordo transatlântico que, na verdade, tinha se rompido com a liderança de Donald Trump. Agora, os Estados Unidos prometem, neste caso, armamento, apoio, neste caso, a Taiwan. E a China, neste caso, já reivindicou a dizer que não, os Estados Unidos não podem fazer isso. Atenção, há um dado aqui muito importante. A China tem mísseis virados para Taiwan. No dia em que Taiwan declarar-se como uma república, neste caso independente, a China vai atacar. Agora, eu penso que no dia em que isso for acontecer, não será uma guerra direta entre China, neste caso, e Taiwan, porque Taiwan é uma pequena ilha que em minutos pode desaparecer se for entrar em conflito, neste caso, com a China. Pode ser, neste caso, uma guerra entre China e os Estados Unidos, que eles não vão entrar em conflito direto. Vai ser também uma guerra por procuração, usando Taiwan, fornecendo armamento, que na verdade a China não vai usar todas as suas capacidades, porque também é um povo irmão. Ok, eu agora vou ao Alves. O governo chinês fez declarações dizendo que pode esmagar este espaço, como já dizia também, pode esmagar este território em pouco tempo, caso se pronuncie ou faça alguma coisa contrária àquilo que já vem fazendo. Bem, na altura em que eu consultei o material bélico que está em prontidão para a ser lançada ou projetada para a zona de Taiwan, falava-se de 204 mísseis. Então, 204 mísseis para uma ilha como Taiwan é muita coisa. É muita coisa. Mas também a China vem fazendo esse tipo de pronunciamentos porque percebe exatamente que os Estados Unidos está a aproximar-se muito desde a ascensão de Biden à presidência a Taiwan. E esta aproximação incomoda muito a China. Por quê? A China precisa de um Taiwan controlado para poder controlar o comércio internacional naquela zona do Mar do Sul da China, que é muito importante para o comércio internacional. Tanto que a própria China já criou naquela zona uma espécie de ilhas artificiais onde colocou as suas bases militares. Essas bases militares é para exatamente a China conseguir estabelecer este comércio com um controle inegável desta zona do Mar do Sul da China, que é muito importante. Mas também há um dado importante aqui, é que os Estados, nas suas constituições, têm o dever de reconhecer grupos revolucionários e reconhecer Estados que também são reconhecidos, por sua vez, pelas Nações Unidas como Estado. O Taiwan não tem esse estatuto de Estado, mas é uma ilha que vai recebendo apoio norte-americano. Isso é uma espécie de provocação, mas ao mesmo tempo é o canal que os Estados Unidos têm
naquela zona para conseguir também a sua influência na zona do Mar do Sul da China. Muito bem, passo-lhe a palavra. De facto, concordar com os colegas, porque o que vai acontecer ali, quer dizer, o ataque chinês à ilha é aquilo que podemos chamar de worst case scenario, né? Quer dizer, é o último recurso a que a China poderá recorrer. Tanto porquê? Porque pelo facto daquela situação ser praticamente idêntica à russo-ucraniana, porque é um povo irmão. E a China não está disposta a perder aquela infraestrutura, não é? Quer dizer, a tecnologia lá montada, portanto vai fazer de tudo para que consiga trazer de volta esta ilha pelos meios mais pacíficos possíveis. Um dos métodos, aliás, é o bloqueio da ilha. É o bloqueio, tanto mais que a China vai, como disse o colega, quando foi criando aquelas ilhas com as bases navais, e está ainda a incrementar o seu poder em termos de equipamento naval. Quer dizer, ainda hoje, ou ontem, se não me engano, a China acaba de colocar em água o terceiro porta-aviões, não é? O seu terceiro porta-aviões. Portanto, está a mostrar isto, que um bloqueio à ilha, não é? E colocando a ilha numa situação em que ela não tem como atacar, porque sabe, se ataca militarmente, então a resposta será devastadora. Portanto, bloqueando, economicamente a ilha começa quer dizer, a sofrer, digamos, tumultos internos, não é? Quer dizer, a oposição internamente. Não é? Portanto, é um jogo que a China poderá usar, não é? Para poder lograr os seus intentos, mas não um ataque direto. E mais, quer dizer, quem tem esperanças de que os Estados Unidos da América poderão entrar lá em coisa, defender, não é feliz nisso. Estamos a dizer que o discurso de Washington é apenas um discurso, porque na prática nada acontece. A doutrina militar norte-americana é muito clara quanto a isso. Os americanos nunca atacariam um país que estivesse em condições de repostar com danos significativos. E se formos ver, todas as guerras que os americanos levaram a cabo foram guerras que se caracterizaram por supremacia do poder bélico americano. A América primeiro cria esta supremacia e depois é que vai ao terreno. Se assim não fosse, já não estaria lá a Coreia do Norte, já não estaria o Irão, não é? Mas os mais pequenos, os que não puderam repostar com pujança, já desapareceram, quer dizer, ou vidas pelo menos desapareceram, os países estão de rastro. Portanto, o americano não vai colocar uma única bota, um único soldado em Taiwan. Vai fazer isto, vai ganhar dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro. A gente está a ver ainda hoje, um general norte-americano diz que a América forneceu à Ucrânia 93 ou 97 mil rockets Javelin. O que é engraçado é que não existe tal quantidade de tanques, porque são rockets anti-tanque. Não existe tal quantidade de tanques no mundo inteiro. Então pergunta-se onde é que foram parar estes mísseis? É a lavagem de dinheiro, né? Para quem não percebe disso, 93 mil é muito dinheiro, mas a realidade é que o país que detém mais tanques do mundo é a Rússia, com cerca de 15 mil, se não me engano, ou 20 mil. Portanto, todos juntos, o mundo inteiro junto, não chegam aos 50 mil ou 40 mil tanques. No entanto, os americanos já venderam 97 mil anti-tanques, quer dizer, isto é... Muito bem, já me passo a palavra. Os Estados com armas nucleares nunca podem entrar em conflito direto, porque numa guerra entre eles ninguém sai vitorioso. O que pode acontecer é essa guerra por procuração e guerras de encomendas. Em suma, estamos a dizer que apenas... Estamos numa situação de discursos, meio discursos, que no fim do dia não vão acrescentar nada a estas nações. Alves. São discursos moralistas. Os Estados Unidos precisam garantir a sua influência para com Taiwan. Então, esse discurso é para levantar o ânimo da liderança em Taiwan. Então, não vai passar meramente de um discurso, como estavam a dizer os meus colegas, porque a China, além de ter essas armas nucleares, também é membro do Conselho de Segurança. Então tem capacidade de veto, mas também tem capacidade de chegar, de alcançar aos Estados Unidos em poucos minutos. Não. Os Estados Unidos vai evitar ao máximo um confronto direto
com uma China, mas pode influenciar, no caso de uma invasão, supostamente invasão, é um território que pertence à China, é uma ilha chinesa, está a 100 quilômetros da China, então é uma ilha da China. No caso dessa suposta invasão, se calhar os Estados Unidos podia apelar, apoiar, sancionar, mas um confronto direto evitaria ao máximo. Certamente. Bom, o tempo já nos deixa. Alves, últimas considerações, por favor. Bem, estou muito grato por cá estar, debruçar sobre estes assuntos internacionais, que são sempre do meu agrado. Por isso, estou bastante grato. Por favor, Jaime. Bom, com últimas palavras, eu penso que o presidente, neste caso da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, precisa de assumir uma nova roupagem, assumir posição como estadista, porque neste momento não tem se colocado na posição mesmo como presidente da Ucrânia. Está sendo manipulado pelo Ocidente, o que na verdade acaba perigando a população. Ele está sentado com proteção, mas o povo aqui está a passar mal. Muito bem. Matimulani. Bom, já de algumas considerações, ia apelar primeiro aos ouvintes, aos telespectadores, que funguramaço, não é? Que abrissem os olhos, porque estivessem atentos, porque na verdade o mundo como conhecemos está em mudanças fortes. Começou, é um processo irreversível da queda dos Estados Unidos da América como hegemonia global. Muitos ainda discordam, têm discutido em relação a isso, mas que não, os americanos não irão coisa, é que geralmente quando as grandes potências, quando os impérios caem, regra geral, os seus contemporâneos não estão em condições de verificar isso. É difícil, se não se estuda isso em concreto. Portanto, Roma não caiu de um dia para o outro, mas caiu. Portanto, os sinais de que os norte-americanos, que a hegemonia norte-americana está em queda livre, já vem não menos de 4 décadas. Portanto, o único bálsamo que existe, que consegue manter os americanos na posição em questão, é o dólar. É o dólar. Então, neste momento, avançou agora a desdolarização da economia mundial. Então, veremos. Só dizer mais uma vez, porque fungura-maço. Obrigado. Está certo. É desta forma também que nós chegamos ao fim de mais uma edição de Debate Político, com promessa de voltar já próximo sábado, ou mesmo Debate Internacional, assim que se diz. Voltamos já à próxima semana, à mesma hora, para mais análises de assuntos que marcam a atualidade internacional e os seus efeitos também. Tenho dito, agradeço, boa tarde.